Vocês sabem, esse é um tema que foi abordado pelo espírito de Irmão Jacó, no livro Voltei. Quem conhece o livro Voltei aqui? O livro Voltei foi psicografado por Chico Xavier, né? Na década de 50, o Frederico Figner, que tinha sido diretor da Federação Espírita Brasileira, tinha sido trabalhador da mediunidade, ele dirigia grupos mediúnicos, era palestrante, né, da Federação Espírita Brasileira, era diretor da revista Reformador e desencarnou. E muito interessante a gente saber que, ao desencarnar, a Federação Espírita Brasileira publicou no seu jornal, na sua revista mensal, o Reformador, publicou uma página inteira, escrevendo assim. A gente tem lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo esse exemplar. Desencarnou no Rio de Janeiro o espírita mais perfeito do Brasil. Por isso que o livro chama-se Voltei. Ele voltou para desmentir isso. Ele voltou para contar a sua desencarnação, que ele não era um espírito de luz, apesar de ter sido palestrante, diretor de reunião mediúnica, diretor da Federação Espírita Brasileira, né? Então ele voltou, através de Chico Xavier, para desmentir a própria ideia, né, que tem muito em voga no movimento, de que pessoas que têm algum tipo de projeção são superiores do que as outras, e não são, né? Porque ele, inclusive, no dia da sua desencarnação, o Dr. Bezerra de Menezes vai se reunir e vai chefiar um grupo que levará de volta para a espiritualidade 14 pessoas que desencarnaram naquele mesmo dia. Então ele reúne cada uma dessas pessoas. O Frederico Figner era uma delas, né? Uma das 14 pessoas que estavam desencarnando. E o Dr. Bezerra, então, reúne cada uma dessas 14 pessoas, cada uma delas com seu mentor ou seu familiar da espiritualidade maior. No caso do Frederico Figner, era uma das filhas dele que havia desencarnado antes do que ele. Então ele reúne esse grupo todo na praia, no Rio de Janeiro. Aí, ao cair da noite, né, as pessoas iam desencarnando, esses 14, na cidade do Rio de Janeiro, e eram levadas para a praia, para se refazerem com os eflúvios do mar. E assim, eles eram recebidos também pelos seus guias e mentores familiares, e o Dr. Bezerra chefiava esse grupo, até que todos eles estavam reunidos, os 14, com os seus guias espirituais familiares, e a última pessoa que chega desencarnada ali naquele grupo de 14 é uma professora primária, né? Uma professora do kindergarten. E ela chega cheia de luz. Ela chega cheia de luz, emitindo luz própria. E o próprio Frederico Figner se inveja da luz que ela tinha, porque ele não tinha luz alguma. E a filha dele, que estava observando a cena, a filha que era guia espiritual dele, guia familiar dele, o repreende. Papai, olha os pensamentos. O senhor está invejando a nossa irmã que está chegando. Mas o senhor não sabe o trabalho. Tem mais de 40 anos que ela age com renúncia e amor em favor das crianças na Terra. Por isso a luz que ela tem. Essa luz não é à toa. Ela traz essa luz como conquista, né? Conquista de renúncia, de amor. E aí ele
vamos dizer assim, se organiza, né, para não invejar a luz da outra. E esse grupo todo segue para a espiritualidade. E este é um livro psicografado pelo Chico. Inclusive, a gente sabe hoje, porque a gente teve acesso a várias psicografias do Chico na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava como funcionário do Ministério da Agricultura. O chefe dele, Dr. Rômulo Joviano, era espírito e fazia 2 vezes por semana o culto do Evangelho no lar, na própria fazenda. E o Chico participava como médium. Olha que chique, né? Imagina a família Joviano tinha o Chico como médium no culto do Evangelho no lar, 2 vezes por semana. E isso aconteceu durante 18 anos. E ali, durante esses cultos, o Chico Xavier recebia o Emmanuel, o Neio Lúcio, que comentavam sobre os livros que ele estava publicando, que ele estava recebendo. Então a gente sabe, por exemplo, que ele recebeu esse livro chamado Voltei, do Frederico Figner. O Frederico Figner assinou o nome, mas a Federação Espírita Brasileira e os familiares dele não aceitaram o livro. Imagina, mas como um diretor da federação, né, não ter luz própria no mundo espiritual? Então houve um mal-estar. E ali naquelas psicografias da Fazenda Modelo, a gente vai sabendo as opiniões do Emmanuel, as opiniões do Neio Lúcio sobre o livro, que eles até tiveram que ter um momento que o Emmanuel fala com o Dr. Rômulo e o Chico: olha, vocês vão ter que dar um pseudônimo para o Frederico Figner. Por isso que o livro sai com Irmão Jacó. É um pseudônimo, né? Que o próprio Emmanuel diz que é uma das encarnações que ele teve no passado como hebreu, ele chamava-se Jacó. Então ele assumiu esse pseudônimo para não identificar-se. Mas depois a gente vai saber quem ele é, né? O próprio Chico Xavier vai mencionar isso. Esse livro é muito importante. Aqui está uma cena da desencarnação dele, a filha, tá vendo? A filha que veio buscá-lo, aliás. E aqui as tarefas dele, como diretor da Federação Espírita Brasileira, escritor, diretor do Reformador. Ele era de origem tcheca. Da Primeira Grande Guerra Mundial, saiu da Europa em direção ao Brasil, né? E ele, naturalmente, ele não era espírita quando foi ao Brasil, mas ele perdeu uma filha logo muito jovem. E quando falaram com ele que existia a possibilidade dele comunicar-se com a filha desencarnada, ele vai atrás do assunto e encontra uma médium na cidade de Belém do Pará, a médium Ana Prado, que era médium de materialização, uma das médiums mais fabulosas de materialização dos espíritos. E a filha do Frederico Figner, que ela tinha desencarnado com 7 anos de idade, ela se materializa lá no Belém do Pará e conversa com o pai. E por isso que ele assume a fé espírita, porque ele tem a prova da existência da vida após a morte, né? Uma vez que ele viu e conversou com a própria filha, e ao retornar ao Rio de Janeiro, ele procura a Federação Espírita Brasileira e torna-se um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Embora não desencarna sem luz, mas teve seus méritos, né, para ser acolhido pela espiritualidade. Aí a cena, quando ele está na praia, né, já no dia da sua desencarnação, auxiliado pela filha e por Dr. Bezerra de Menezes. E junto com ele tinha um grupo de 14 pessoas. Aí a cena da chegada da professora, né, no mundo espiritual, 40 crianças desencarnadas vêm recebê-la, quando eles já alcançam a colônia espiritual para onde o Dr. Bezerra de Menezes havia levado, né,
esse grupo de 14 desencarnados. É uma colônia intermediária, não é uma colônia muito elevada no mundo espiritual, mas é uma colônia intermediária. E quando essa professora aqui, quando essa professora primária, que era a única dos 14 desencarnados que tinha luz própria, quando ela chega nessa colônia espiritual, ela é recebida por 40 crianças desencarnadas, entidades de luz, que vêm agradecer a ela as lições recebidas. E aqui o Chico, logo depois da desencarnação do Frederico Figner, o Chico, em Pedro Leopoldo, vai receber o espírito dele. Né? Ele está aqui mais ao lado, o Emmanuel coordenando a tarefa, e o Frederico Figner vai escrever, através dele, este livro, Voltei. Aí, no meio do livro, aí qual que é? O livro conta o quê? O livro conta justamente a chegada, a desencarnação, como é difícil desencarnar, né? Ele, inclusive, relata, o Frederico Figner vai relatar os sofrimentos pelos quais ele passou durante o velório, durante o enterro, porque ele lia o pensamento daquelas pessoas que estavam ali no velório. E nem todas, como vocês sabem, têm bons pensamentos para com o morto, né? E outra coisa interessante, ele recebeu esse choque vibratório. Outra coisa interessante, durante a vida toda, ele foi diretor de reunião mediúnica. E sendo diretor de reunião mediúnica na Federação Espírita Brasileira, ele conversava com os espíritos obsessores nas reuniões de desobsessão. E, de uma maneira geral, o que todos nós que trabalhamos com a mediunidade fazemos, o que a gente recomenda a eles? Paciência, perdão, né? Amor ao próximo. Aí, quando ele desencarna, esses obsessores estavam lá esperando por ele. Né? Para falar com ele, olha, cadê a paciência, cadê o amor ao próximo que você nos recomendava e que você não aplicou? Né? Porque ele confessa nesse livro que ele era um homem irracível, que era um homem ríspido no trato com as coisas da vida diária, da vida profissional, né? Inclusive, ele foi um homem muito rico, porque ele era amigo, sabe de quem? De Thomas Edison, aqui nos Estados Unidos. E ele levou para o Brasil as ideias de Thomas Edison e fundou no Brasil as Casas Edison, né? Que vendiam vitrolas, né? Se tornou um empresário muito famoso no Rio de Janeiro e, inclusive, a gravadora de discos, né? Ele era dono de uma das principais gravadoras de discos de cantores brasileiros nessa década de 30, 40, 50. E aí, então ele fala no livro, por exemplo, que ele teve que ele se arrependeu de ter sido muito ríspido na profissão, de ter sido também ríspido no trato com as coisas espíritas. Eu estou contando isso tudo para vocês, para a gente se situar na história. Porque, na verdade, vocês acham que esse livro ele é dirigido a nós espíritas. Eu acho que é o livro de Chico Xavier que é diretamente dirigido a nós. Por quê? Porque nós estamos na tarefa espírita, como palestrantes, como dirigentes de casas espíritas, como dirigentes ou então médiuns, ou participantes de reuniões mediúnicas, para que a gente seja esse livro é uma vacina contra a vaidade, contra o orgulho, porque nós não somos nada especiais. Essa é a grande verdade, né? Nós não somos nada especiais. Então esse livro vem justamente um tapa na cara dos espíritos. Olha aqui, vocês estão se achando muita coisa e vocês não são coisa alguma, né? Claro, cada um tem o seu valor, mas a gente precisa se internalizar dentro da gente qual que é o essencial da vida. É isso que a gente precisa internalizar. O que é o essencial? O essencial
sem dúvida nenhuma, nós já sabemos o que é. É a mensagem do Cristo. É a boa nova de Jesus. Isso é o essencial. Aquela professorinha primária, obscura, que ninguém sabia o nome dela, ela trabalhou 40 anos renunciando a si mesma para fazer luz na cabecinha das crianças. E ao fazer isso, ela agiu como verdadeira cristã, adquirindo luz no próprio coração. Né? Então é muito bonito esse livro por isso. Aí depois que ele chega no mundo espiritual, nessa cidade, nessa colônia espiritual, e ele aceita a própria condição de aprendiz, olha só, gente, ele foi humilde, porque ele reconhece que ele, apesar de ter trabalhado tanto na doutrina espírita no Rio de Janeiro, e ser dirigente da Federação Espírita Brasileira, ele tem a humildade de reconhecer que ele chegou no mundo espiritual como aprendiz. E aí os mentores espirituais dessa colônia vão entregar a ele uma cartilha, que é o tema da nossa palestra. Chama-se, e ele escreve lá, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinada a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Essa é a cartilha, e isso é um capítulo, um subcapítulo do livro, Conceitos de uma cartilha preparatória para a reencarnação. Então ele passou a estudar, ele reconhece que ele era um aprendiz, quer dizer, ele tem a humildade de reconhecer que ele precisava começar a aprender tudo do zero, não é? Apesar de, na Terra, ele ter sabido muito, mas no mundo espiritual ele se reconhece na posição de aprendiz, e os mentores da colônia espiritual para onde ele se dirigiu entregam a ele essa cartilha preparatória para a reencarnação. Não é que ele iria reencarnar, mas é para que ele meditasse nos conceitos. São 10 conceitos que essa cartilha tem. 10 conceitos importantíssimos. E a gente vai falar um por um aqui. O primeiro conceito diz assim: cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. É o primeiro ponto dessa cartilha preparatória para a reencarnação, que tem 10 pontos. E aqui nós já podemos meditar muita coisa, né? Uma frase complexa, embora seja somente uma frase. Aqui tem vários conceitos que a gente precisa meditar neles. Primeiro, a primeira afirmação: cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. O que nos induz a meditar sobre isso? Nós não podemos julgar ninguém. Por quê, gente? Porque cada pessoa é um mundo à parte. É um mundo vivo à parte, que tem movimento próprio. Por que isso? Porque nós tivemos histórias distintas. Nós que sabemos que nós temos a multiplicidade de vidas, a pluralidade das existências pregressas, para chegar até hoje, aqui no século XXI, encarnados na face da Terra, no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, ou seja lá onde for. Para chegarmos até aqui hoje, a nossa história foi completamente diferente uns dos outros. Não tem uma pessoa na Terra que tenha história igual, 100% igual à outra. Porque nós tivemos múltiplas vidas, múltiplas experiências, diferentes vivências, em países, culturas, idiomas distintos, crenças, carregamos crenças distintas uns dos outros. Não é assim? Por isso
que cada um é um mundo vivo, porque é único. Cada um de nós é único. É o somatório de várias experiências reencarnatórias na aquisição de conhecimento, na aquisição de sabedoria, na aquisição de sentimento, na experimentação do amor em várias oportunidades, em várias posições distintas, como pais, como mães, como avós, como filhos, como filhas, como maridos, como esposas, como primos, enfim. Às vezes na solitude, não é? Quantos de nós não vivenciou aí durante séculos experiências nos conventos, nos mosteiros ou nas escolas de meditação? E muitos de nós não tivemos tantas experiências familiares, não é? Olha só, quanta coisa diferente. E a respeito da profissão? Quantos de nós tivemos experiências profissionais tão diferentes? Uns na música, outros na fazenda, no trato com a terra, na agricultura, outros no trato com a pecuária, outros no trato com a construção, outros no trato com a fé. Então, cada um de nós é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo, olha só, atendendo às causas que criou para si mesmo. A lei de causa e efeito aí. Então, às vezes a gente observa uma pessoa que está sofrendo determinado problema e a gente acha tão simples o problema dela, né? A gente pensa assim, gente, mas por que a pessoa sofre tanto? Isso não é nada feito diante do que eu estou passando. Ora, mas o problema é dela, não é seu. Ela está sofrendo porque aquilo para ela tem um significado profundo, não é? Está dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, que ela mesma criou diante do passado e que está, naturalmente, fazendo-a sofrer hoje para que ela se reajuste. Então vamos tirar qualquer ideia de julgamento a respeito do sofrimento alheio, a respeito da dor alheia, porque, com sinceridade, nós não sabemos nada a respeito da dor alheia. A gente pode até supor, não é? Mas como a gente não está na pele da pessoa, a gente não sabe nada. A gente pode ajudá-la dentro daquilo que a gente supõe poder ajudá-la. Mas, na verdade, esse mundo próprio é particularidade de cada qual. Então, no curso do tempo, vai se gravitar, cada um de nós vai gravitar em torno da lei eterna, da lei divina, que rege a vida cósmica. Então, não existe nada fora do lugar. Porque às vezes a gente pensa assim, agora pensando nós conosco mesmos, nós com os nossos botões, né? Ah, eu nasci nessa família errada. Não sei por que eu vim nascer nessa família, não é? Ou então, eu não estou na profissão certa. A gente fica deslocado. Ou então, não estou no país certo. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não é? Não, está tudo aqui, tudo na vida está regido pela lei eterna, pela lei divina, que nos coloca, sim, nas posições que nós precisamos experimentar, vivenciar. E vivenciando essas posições é que nós vamos, naturalmente, superar os nossos problemas criados no passado. Segundo ponto. Não está aparecendo aqui. Tá? Agora tá. Segundo ponto da cartilha preparatória para a reencarnação. Gente, olha que revelação importante. Isso aqui é de uma importância fundamental até para a gente entender a sociedade terrena. Diz o Espírito, 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão.
E a terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Vejam que a coisa é de assustar. É ou não é? E eles estão falando, isso é uma cartilha lá do mundo superior. 2/3 das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, que aqui ele completa dizendo o seguinte: fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano da crosta terrestre, né? Ou seja, os desencarnados próximos, nos planos espirituais próximos da Terra, né? Evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Ok? Então, essa situação é realidade aqui na crosta terrestre e é realidade no mundo espiritual imediatamente contigo. Ou seja, no umbral, nos planos também das ciências e das artes, que tem logo a seguir acima do umbral. Essa realidade é uma realidade existente dos seres humanos em evolução no planeta Terra. 2/3, minha gente, de nós é muita coisa, são 67% dos seres humanos em evolução na fase terrestre ou no mundo espiritual terrestre ainda estão saindo da irracionalidade. Daí a gente vai compreender o quê? A gente vai compreender a violência, né? A gente vai compreender a brutalidade, a gente vai compreender a belicosidade, a gente vai compreender a bestialidade humana, ainda tão presente em nossas sociedades, não é? Por isso essa quantidade de crimes, de vícios, de desequilíbrios. Porque 1/3, 2/3, aliás, 1/3 não, 2/3 das criaturas humanas estão ainda saindo da irracionalidade. Então estão mal saindo da condição animal, da animalidade, da bestialidade. E por isso, por qualquer coisa, se mata, se persegue, se calunia, se vicia. Não é? E apenas 1/3 dos seres humanos encarnados e desencarnados estão em luta para sair da razão, não é? Em trânsito da razão para a humanidade. Isso aqui o que é isso aqui? A proposta do Cristo. A humanidade, a humanização dos seres humanos é a proposta ética e moral de Jesus de Nazaré. Através de quê? Através do principal código de ética e moral que nós temos na face da terra, que é o Evangelho de Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não que nós precisamos nos tornar cristãos ou seguidores do Cristo para chegar ao Pai, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: o meu código de moral e ética é o caminho, o pathway, pelo qual nós, seres humanos, aqui na Terra, podemos humanizar a nossa razão. Elevar a nossa condição, a nossa própria condição humana. Não é? E isso também é verdade no mundo espiritual. O terceiro ponto, vamos ver aqui. Aí só uma representação da cidade espiritual, né? Onde ele era uma cidade espiritual humilde, gente, não era nada uma cidade espiritual elevada, não. Ele mesmo diz que é uma cidade transitória, nos domínios do umbral, está abaixo de nosso lar. Né?
Agora vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto diz assim: em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Isso aí já é uma bênção, a gente pensar isso, né? É uma bênção e até nos conforta, porque a gente sabe que mesmo aqui na Terra, com todos os problemas que nós temos, com esses 2/3 de seres humanos mal saídos da animalidade, querendo adquirir inteligência, ou então transformando a sua inteligência em razão, sabendo que apenas 1/3 da humanidade está preocupada em elevar a sua razão a caminho da humanidade, da humanização dos sentimentos, nós vamos saber que existem bilhões de seres mais elevados, nos planos espirituais mais elevados da Terra, que estão já fazendo o trajeto da sua humanidade para a angelitude. Olha só, aí a gente vai entender, por exemplo, esses benfeitores espirituais que escreveram através de Chico Xavier, né? E outros tantos, aqueles mesmos que fizeram a codificação espírita na França, coordenados pelo Espírito da Verdade, dirigindo-se a Allan Kardec, são seres dessa esfera. O espírito de Ney Lúcio, escrevendo por Chico Xavier, vai revelar lá na Fazenda Modelo, naqueles 18 anos que eu falei de culto do Evangelho, que o Chico participava na família do Dr. Rômulo Gioviano, o Ney Lúcio vai escrever dizendo o seguinte, que existe um plano mais alto aqui na Terra, um plano espiritual mais alto, cuja denominação é a seguinte, é o plano dos reais servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, é este plano dessas almas já humanizadas e que estão trabalhando para a sua angelização, para atingir a condição de angelitude. Naturalmente, é um Dr. Bezerra de Menezes, né? Um Chico Xavier, espíritos assim dessa categoria. Então, isso nos conforta, embora a gente não esteja próximo deles, mas nos conforta no sentido de saber que eles cuidam de nós, não é? São os reais servidores, olha só o nome do plano, dos reais servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que realmente servem a implantação desse código de ética e moral evangélicas preconizado por Jesus de Nazaré. O quarto ponto dessa cartilha preparatória para a reencarnação é o seguinte: o processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Essa é uma frase curta, né? Mas diz tanta coisa. Então, esse trabalho de evolução, uns estão saindo da animalidade para atingir a inteligência. Outros já atingiram a inteligência, estão saindo da inteligência para torná-la razão. Né? Nós sabemos, por exemplo, que na ciência, a idade da razão veio com o trabalho de René Descartes, no século XVII, quando ele publica o discurso do método. Né? Na religião, a idade da razão surge quando? Surge com o trabalho de Allan Kardec. Né? Com o trabalho, com a codificação espírita, a idade da razão surge na religião terrestre. Por quê? Tem aquela frase maravilhosa que ele escolheu, o próprio Kardec escolheu: fé verdadeira só o é, aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E ele escolhe essa frase para colocar no frontispício do Livro dos Espíritos, não é assim? Então, fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a idade da razão da religião é mais recente
do que na ciência. Na ciência veio no século XVII, com o discurso do método de René Descartes na França. E na religião, com Allan Kardec, também na França, no século XIX, né? Mas outros tantos já atingiram essa razão e já estão tentando um terço, é muita gente. Eu acho que nós podemos nos colocar aí nesse terço. Porque eu acredito, sinceramente, que todas as pessoas religiosas, sejam católicas, protestantes, budistas, hinduístas, espíritas, cultos afro-brasileiros, ou todas as pessoas que procuram o bem, não é? Porque todas as religiões, a base de todas as religiões não é o amor, o respeito, Então, as religiões propõem o bem, a fraternidade, a solidariedade, o judaísmo, o maometismo, todos propõem isso. Então, um terço da humanidade que está tentando transformar a razão em humanidade, eu acho que estamos aí. Os religiosos sinceros, né? Não aqueles que querem se aproveitar da religião para se autobeneficiar, mas os religiosos sinceros, todos nós, sinceramente, a gente pode estar nesse terço. Se quiser, vamos pedir a Deus que estejamos, né? Que sejamos sinceros com a nossa fé, que sejamos honestos com a nossa mentalidade cristã, assim, porque aí a gente já está nesse terço. Mas a gente sabe também que existem bilhões de almas que já atingiram essa humanidade e que estão nos ajudando, estão elas procurando a sua angelitude, o máximo de conquistas na sabedoria e no amor, mas ao mesmo tempo elas nos ajudam nesse processo. Então, esse processo, ele é o quê? Ele é dependente de uma das leis vivas da natureza, que é a lei da reencarnação. Sem a reencarnação, a gente não consegue evoluir. Essa é a grande verdade, né? A reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos é a pluralidade das existências. Porque é através da pluralidade das existências que nós vamos fazendo essas ascensões, degrau a degrau, né? Da animalidade para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a humanidade, da humanidade para a angelitude. São degraus que nós vamos subindo ao longo de milênios, mas são contínuos. A gente pode, no máximo, estacionar e ficar aí parado séculos sem evoluir. A gente pode fazer isso, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio, não é? Mas chega um momento que a gente cansa da gente mesmo, não é? É um momento que você já está tão cansado de você que não... A nossa irmã está rindo, mas é para rir mesmo. A gente está tão cansado da gente, é o tédio. Surge o tédio, surge a depressão. Depressão é isso. A gente está cansado da gente. Então a gente precisa o quê? A gente precisa evoluir, sair de um degrau e subir outro degrau. Né? A depressão, a tristeza, a angústia. Crise existencial é muito boa. Por quê? Porque nos tira do comodismo, nos tira do mesmismo. E a gente tá cansado, a gente sente isso. André Luiz fala que tem dois mecanismos da evolução divina que são colocados à nossa disposição. Quando a gente não quer evoluir por livre e espontânea vontade. Quando a gente não quer se espiritualizar. Quando a gente decide estacionar, não é? Então, Deus se utiliza de dois mecanismos. O primeiro deles, a dor. Né? Porque a dor nos tira da zona de conforto, é ou não é? A morreu, desencarnou um ente querido. Ninguém vai passar por isso sorrindo, vai? Não vai. Um ente querido, não vai. Então, tira a gente da zona de conforto. Uma doença no corpo físico. Alguém vai comemorar que teve a notícia do médico que está com câncer? Ninguém vai comemorar, vai.
Então, são mecanismos para nos tirar da zona de conforto. E André Luiz fala, o primeiro é a dor, o segundo é qual? O tédio. É quando a gente se cansa de nós mesmos. Nada aconteceu na nossa vida. Não perdemos entes queridos, não estamos doentes, nossos familiares queridos não estão doentes, não estou vivendo problema financeiro, mas eu estou triste, eu estou deprimido, não sei porquê. Eu estou cansado da vida, eu estou com tédio. É um momento, é uma hora, é um turning point. Né? É uma hora de mudança, é um convite à mudança. Por quê? Porque nós estamos nesse processo aqui. A reencarnação é um processo. Qual que é o outro processo? Trabalho incessante. Trabalho incessante. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos assim, o que é trabalho? Está lá no Livro dos Espíritos. O que os espíritos responderam para Allan Kardec? Trabalho é toda ocupação útil. Aí vamos nos perguntar, eu estou numa ocupação útil ou não? Não é? Então, para a gente evoluir, a gente tem que estar numa ocupação. Você pode ser aposentado, não tem problema. Profissionalmente atingiu a idade da aposentadoria, mas o aposentar-se não significa que você não possa fazer nada. Você não é incapaz. Cada um de nós pode colaborar de alguma forma útil para a sociedade, né? Para a vida em torno, a vida social em torno. Então, o processo de educação do ser depende de duas ferramentas: a reencarnação e o trabalho útil, a atividade útil. Sem isso, a gente não evolui, não adianta. Nós não vemos nas reuniões mediúnicas isso? Às vezes o espírito que vai manifestar numa reunião de desobsessão, às vezes está com ideia fixa, por exemplo, num assunto que ocorreu 500 anos atrás. Não é? Isso não ocorre nas nossas sessões? Ah, mas como que esse espírito está pensando nisso até hoje? Ele está lá pensando na Inquisição europeia do século XVI. Por quê, gente? Porque ele não quis reencarnar, está com a mente fechada no problema, no trauma, né? E também não se ocupou utilmente. Está lá com ódio, está lá com o sentimento de vingança. Ah, porque me queimaram lá na Espanha, no século XVI, eu vou perseguir todos aqueles que me mandaram para a fogueira. Não é assim? Isso evolui alguém? Não. O ódio, a vingança, petrifica a evolução da criatura. Por isso que no Código de Ética e Moral Cristãs, que nos foi dado por Jesus de Nazaré, está lá a frase: perdoai os vossos inimigos. Né? Perdoai não 70 vezes 7. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Difícil, né? Uma vez, uma senhora chegou para o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, uma amiga dele, né? Ela tinha muito problema com o marido era um estorvo na vida dela. E ela chegou para o Chico e disse: Chico, escuta aqui, eu já atingi aquela fala de Jesus, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, então agora eu estou livre. Porque eu já contei no dedo, já perdoei ele 70 vezes 7 vezes. O que você me diz disso? Eu agora posso, eu estou livre dele, né? Aí o Chico olhou para ela, riu muito, falou assim: olha, o Espírito de Emmanuel está aqui falando para a senhora o seguinte: Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, a senhora está com a razão. Mas Emmanuel está falando aqui que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Em outras palavras, gente, é perdão infinito, né? Nós estamos longe disso, porque qualquer coisinha, qualquer rusga familiar, a gente fica com ódio, com raiva, né? Com mágoa. Isso nos atrasa o passo, né? Por isso que Jesus fala assim: orai pelos vossos inimigos. Claro, Allan Kardec é muito lúcido.
E ele vai dizer assim, gente, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu que estou falando não, viu gente? É Allan Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está assim, claro que nós não vamos amar quem nos odeia da mesma forma que nós amamos quem nos ama, não é? Isso é impossível, seria pedir demais, não é isso. A mensagem, o código de ética e moral do Cristo não é um código masoquista. A pessoa está te batendo, você vai abraçar, minha querida. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que ter vergonha na cara, né? Um pouquinho de vergonha na cara não faz mal a ninguém. Agora, Allan Kardec diz assim, amar os inimigos, obviamente, que não é amar como nós amamos os nossos amigos. Mas amar, no entendimento espírita, amar os nossos inimigos é não desejar o mal para eles. Né? É fazer um esforço de orar por eles. Olha só. O que não significa que nós sejamos obrigados a conviver com eles. Porque isso aí seria masoquismo, né? Então, vamos entendendo as coisas. Por isso que a doutrina espírita é a questão da razão. Tem que ter a razão diante da fé. E a fé diante da razão. Senão a gente não compreende. No próximo ponto, agora já até perdi qual que é. Acho que deve ser o quinto ou sexto. Quinto. Vou falando muito da lista. Olha só. No quinto ponto, diz assim. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Isso aqui é para a gente se comemorar. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Então, não é que a gente está mercadejando com Deus, não. Ah, eu vou fazer o bem, porque aí eu vou receber o bem mais além. Mas isso é uma lei da natureza. Por isso que o trabalho, lá no item anterior, não estava falando do trabalho incessante, que é uma necessidade da evolução? Então, se você trabalha no bem, qual a compensação que você vai ter? O bem. Não, isso é da lei natural, isso é da lei divina. Ninguém vai te tirar o bem que você faz. E o Emmanuel vai escrever através do Chico uma frase que eu gosto muito e diz assim: o bem que você realiza em favor de qualquer pessoa ou de qualquer coisa é o seu advogado em qualquer parte. Veja bem, é a lei das compensações. Né? É a lei das compensações. Certa vez o Chico me contou um caso interessante, que ele estava viajando de Uberaba para São Paulo e parou em Ribeirão Preto. Parou nessas paradas para tomar um lanche, né? E ele brincava comigo, assim, me contava assim, quando ele parava, virava confusão, né? Imagina você, Chico Xavier chegando lá na parada, todo mundo em volta, né? Aí logo se estabeleceu uma sessão de perguntas e respostas. Todo mundo que estava lá na parada queria saber alguma coisa do Chico. Aí ele me contou que um camarada ateu estava lá ouvindo a conversa, virou-se para ele e disse: "Ô, seu Chico Xavier, posso perguntar uma coisa para o senhor?" "Claro, meu filho, o que é? Se eu souber responder." Disse: "Pois é, eu vou ser muito franco com o senhor. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas eu gosto de fazer o bem. Eu gosto de colaborar na minha comunidade, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sinto prazer, eu sinto alegria de fazer o bem. O que o senhor acha da minha posição?" É engraçado que ele era ateu, mas estava querendo saber o que o Chico Xavier achava dele, né? É aquele ateu, graças a Deus, né? Aí o Chico respondeu para ele assim: "Mas meu filho, você está melhor do que nós. Porque nós fazemos o bem pensando no além. O que a gente vai receber de compensação futura. E você está fazendo o bem pelo bem. Pelo prazer de amar, pelo prazer de servir, pelo prazer de colaborar com a sociedade. Então você está melhor que nós. Não é verdade? Então o que importa? É você bater no peito e dizer:
eu amo Jesus, ou bater no peito e dizer assim, eu sou espírita, ou aquele que não faz nada disso e faz o bem. Não é? O que importa é isso, é fazer o bem. O sexto ponto, que já é uma advertência, né? Ninguém ilude as leis universais. Não adianta. Ninguém vai iludir a lei divina. Nós sabemos que a lei divina, basta estudar ali as leis morais, né? Que estão lá no Evangelho, no Espiritismo, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Elas são imutáveis, são eternas. A lei de amor, de justiça, de caridade, é uma lei que se estabelece a despeito dos nossos esforços para enganá-la. Não é assim? A pessoa acha que ela pode fazer de tudo. Principalmente a gente vê muito isso em pessoas materialistas, né? Que tem aquele lema de levar vantagem em tudo. Então atinge um posto de poder, um posto de riqueza e acha que pode desprezar os outros. Não pode, não. Chega o momento do reajuste. Não precisa nem dar exemplos. Nós estamos vendo aí no mundo, né? Porque as leis universais, elas existem para todos. Para todos. O Instituto Universal da Justiça Divina existe. Que nos reajusta através de quê? Através da própria reencarnação. Se a gente não reajusta aqui na Terra, às vezes dá tempo da pessoa cometer um mal e se reajustar aqui na Terra. Por exemplo, dentre esses 14, quem já leu o livro Voltei sabe disso, dentre esses 14 que desencarnaram junto com o Frederico Figner, havia um assassino. Vocês lembram disso? 30 anos antes da desencarnação dele, ele havia matado uma pessoa no Rio de Janeiro. E, no entanto, ele estava no grupo, não é? Que Dr. Bezerra estava levando para o mundo espiritual, para a colônia espiritual. Aí, quando o irmão Jacó vai escrever a passagem, a caravana, né, que vai passando no umbral, até atingir um ponto em que eles mudariam de nível para entrar na colônia espiritual para a qual eles estavam se dirigindo, o que ocorre lá? Os seres trevosos do umbral começam a gritar: assassino não passa! Assassino não passa! E aquele que era o assassino, ele se perturba. Né? Ele se perturba. E aí, Dr. Bezerra para a caravana, stop the way, e então ele vai, se dirige a ele e fala assim: meu irmão, reajuste o seu pensamento. Não caia no complexo de culpa. Porque se você errou, e de fato errou, 30 anos atrás, assassinando uma pessoa no Rio de Janeiro injustamente, você se arrependeu imediatamente depois do ato cometido e se dedicou ao bem coletivo nos últimos 30 anos. De forma tal que o seu trabalho útil no bem dos semelhantes, em 30 anos, apagou a nódoa daquele crime. E você tem condição, sim, de atravessar a ponte e subir para um plano mais alto do que o umbral. Mas isso vai depender da sua sintonia mental. Se você cair no complexo de culpa, você não vai conseguir atravessar. Mas eu sei que você pode atravessar, porque você já tem méritos para isso. Olha só que beleza, gente. Então, mesmo que a gente erre, a gente tem a chance, aqui na Terra mesmo, de recuperar o tempo perdido, ou o mal feito, ou o engano, ou o ato infeliz, nos reajustando pelo trabalho do bem. É por isso que o amor cobre a multidão dos pecados, não é assim? Numa das palavras lá, das cartas evangélicas, o amor cobre a multidão dos pecados. Então o amor é muito importante. Mais um item. Não apareceu? Tá. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária.
nas diversas escolas religiosas da Terra. Olha só. Então, não tem diferença se é católico, se é ortodoxo, se é protestante, se é espírita, se é umbandista, se é muçulmano, se é judeu, se é budista, se é hinduísta, não importa. Os recursos de edificação da individualidade estão em todas as escolas religiosas da Terra, né? Escolas que se diferenciam no culto externo apenas, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna bondade, da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Então vamos respeitar as outras escolas religiosas, né? Allan Kardec, lá no livro que é o Espiritismo, vai dizer para a gente assim, olha, o Espiritismo não veio combater nenhuma outra religião. O Espiritismo veio combater o materialismo, não outras escolas religiosas. Por quê? Porque ele já sabia disso aqui. Todas as escolas religiosas estão ligadas ao supremo bem. E, naturalmente, apenas se diferenciam no espaço e no tempo pelas concepções culturais apropriadas a cada nação, a cada cultura, né? E também a condição espiritual daquela criatura, né? Que às vezes não está preparada para saber mais. E o próximo item, acho que é o 8º, né? Diz assim: Jesus é o ministro do absoluto junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Então, ele é o governador, né, espiritual da Terra. Ele é o que é o nosso manda-chuva, né? É o Senhor, é o ministro do absoluto, ministro de Deus para a Terra. Ele que representa Deus para nós. Uma figura cósmica do Cristo, que eu gosto muito, sempre nos instruindo. Mais um outro item diz: os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Então é outro item importante. Por exemplo, quem é Buda? Quem é Krishna? Quem é Maomé? Quem é Moisés? Não é? Quem é Zoroastro? Todos eles foram ministros do Cristo, mensageiros do Cristo, que reencarnaram com uma função determinada, dirigida a determinado povo, a determinada cultura. Para quê? Para levar aquele povo e aquela cultura a palavra do Cristo. Só que adaptada naturalmente àquelas culturas. Tanto é que o amor, amai-vos uns aos outros, está em todas as religiões. Né? Maomé vai falar nisso, Moisés vai falar nisso, os profetas do judaísmo vão falar no amor, o budismo fala, o zoroastrismo fala, porque todos são enviados do Cristo para a coletividade terrestre. Já chegando ao final, toda criatura humana possui consigo as sementes do amor e da sabedoria. Todos nós temos em nós as sementes do amor e sabedoria. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus é o pensamento divino que se impregna no campo da criatura, no limite do seu conhecimento, da sua possibilidade. E essa sabedoria divina, esse pensamento divino, nos estimula o quê? A desenvolver a inteligência, a caminho da razão e a caminho da humanidade. Para que a gente um dia busque. Por isso que o ser humano, por exemplo, ele é inquieto, ele não se satisfaz com o que ele já conhece. Ele quer sempre saber mais. A busca do saber, por exemplo, que vai gerar o quê? Vai gerar ciência.
é, na realidade, essa impregnação do pensamento divino na nossa inteligência. E, por outro lado, a semelhança de Deus, a gente é convocado a amar. A gente nunca vai amar como Deus, porque não temos essa possibilidade. Mas nós podemos amar a semelhança de Deus. Não é? Essa busca do amor, ela, a princípio, depois do momento da criação, ela se dá como uma saudade do seio paterno, ou do seio materno, como queiram, né? A criatura sente saudade, então ela quer voltar a Deus. Essa saudade gera na criatura, em determinado ponto, a busca da fé. E essa busca da fé vai levá-la ao amor, vai levá-la à integração do amor divino e vai retorná-la a Deus. Porque religião é o quê? Religamento, religar a criatura a Deus. Só pode religar aquilo que foi desligado. Porque nós, na nossa trajetória evolutiva, em determinado momento, quando a gente tem o livre-arbítrio, o pensamento contínuo na condição humana, a gente achou por bem que esse negócio de fé e religião não serve para nada, é ou não é? E a gente se desligou no passado. Por isso a luta, a volta é o religamento. É uma volta muito importante. No fundo é isso aí, minha gente. Essa plantação. Nós temos que plantar em nós a semente do amor e a semente da sabedoria divina. Esse trabalho é afeito a cada qual. Você não pode fazer a evolução do outro. Embora muitos de nós nos preocupemos como mães, como pais, acerca da evolução dos filhos, o máximo que você pode fazer é plantar. Mas a colheita, o crescimento dessa planta, né? O florescimento, a frutificação é de Deus. Nós não sabemos o tempo da criatura. Às vezes a gente se entristece porque o marido ou a esposa não acompanha o nosso pensamento dentro da doutrina, mas cada um tem o seu ponto, o seu tempo. Não é necessário que todos sigamos juntos. Terminando o último ponto, o 10º ponto é esse. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará a criatura as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Então esse é o nosso objetivo, nós sermos considerados filhos de Deus. E isso vai acontecer? Vai acontecer. Nós um dia amaremos tanto quanto Jesus amou. Um dia nós saberemos tanto quanto Jesus sabe. Ele próprio nos disse isso. Vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Está lá no Evangelho. Por quê? Porque ele já sabe disso. Né? Que nós aqui, nós caminhamos para quê? Para ambientar esses germes de amor e sabedoria, germes divinos, dentro da nossa vivência, desenvolvê-los amplamente no campo da ciência e no campo do sentimento, do amor, para conquistar as qualidades do sábio e do anjo. E nesse ponto, nesse momento, certamente nós seremos considerados, então, filhos de Deus. Eu acredito que Chico Xavier chegou nesse ponto. Não é? Chegou nesse ponto. A última vivência dele talvez seja justamente a essa, de ser considerado filho de Deus em maioridade divina. Então eu vou ousar aqui dizer que se Jesus é o nosso guia e modelo, não é? O mestre, o excelência, mais próximos de nós, Chico é o nosso professor, né? Que viveu isso com grande amor, com grande sabedoria. Que nós saibamos dar ouvidos, dar coração, dar nossa mente, nosso sentimento a esse chamado do Cristo, que é o chamado do autoaperfeiçoamento. Que Jesus nos ajude nesse propósito, hoje e sempre. Muito obrigado.